Olá, boa tarde, gente. Eu estou gravando hoje esse vídeo para vocês porque nós vamos ter uma capacitação amanhã e para que vocês possam assistir esse vídeo nesse período que eu vou estar na capacitação, assim que terminar, às 9, 9 e pouco, nós vamos nos reunir, mas muito mais para tirar dúvidas e para fazer uma dinâmica que eu acho que vocês vão curtir, tá bom? Então, nosso tema da aula de hoje, né, é o processo de comunicação verbal e não verbal. Nós já falamos várias vezes, né, sobre o processo de comunicação, nós falamos sobre quais barreiras que podem ter no processo de comunicação, e nós falamos também o que é comunicação, né? Lembrando, nós podemos entender a comunicação como um ato de comunhão, de compartilhamento de ideias e também do estabelecimento de um diálogo. Então, se eu não consigo estabelecer um diálogo, se só estou falando, mas a pessoa com a qual estou falando não está entendendo, eu estou simplesmente transmitindo informações, mas elas não têm nenhum valor para a pessoa com quem estou falando. A comunicação, ela tem várias funções, tanto para a nossa vida pessoal, como também dentro do âmbito da comunicação organizacional empresarial. Controlar, né, controlar os atos, direcionar os atos de uma outra pessoa, motivação, né, expressar a minha motivação ou motivar alguém, expressão emocional, ora, eu posso expressar através da minha face a minha felicidade nesse momento de falar com vocês, ainda que por videoconferência ou vídeo gravado, e eu posso também expressar o meu cansaço às 9h30 da noite, né, quando já tivemos todo aí um dia de trabalho. E eu posso, através da comunicação, informar o meu interlocutor, a pessoa com quem estou falando, certo? Pensando no processo de comunicação, já vimos várias vezes essa imagem que está projetada aí para vocês. Nós temos o emissor, que é a pessoa que vai direcionar uma mensagem para alguém que vai receber a mensagem. Essa mensagem está na cabeça dessa pessoa. Quando ela começa a falar, ela codifica essa mensagem, ela expressa essa mensagem. E a codificação, o código que ela usa aqui no Brasil, muito provavelmente é português, mas ela poderia também usar a codificação Libras. Oi, certo? Né? E aí nem utilizaria, na verdade, a fala. Agora, a pessoa com quem estou falando, ela precisa decodificar. Ora, se ela não está me escutando e se ela se comunica em Libras, eu falando, né, português, não vai necessariamente fazer com que essa pessoa vai me entender. Se alguém, por outro lado, falando Libras comigo, eu às vezes não vou conseguir entender essa pessoa. Há outro exemplo. Se eu falar alemão com vocês, para mim é um código muito claro, é minha língua nativa, mas para vocês não faz menor sentido. E aí nós temos vários ruídos. Daqui a pouco, talvez, passa o carro da pamonha, né? Oferecendo a pamonha e aí vai criar um ruído nessa aula gravada, né? Eu posso ter um ruído a hora que eu tenho um feedback de vocês. Nós estamos na videoconferência e a internet é instável e faz com que eu não estou ouvindo diretamente o que vocês estão falando. E a própria mensagem, que pode ser confusa, às vezes nós não entendemos o objeto, né, daquela mensagem, e o canal de comunicação que nós utilizamos, uma linha telefônica, um celular, uma videoconferência. Nós não falamos ainda sobre o feedback nas outras aulas.
Quando nós falamos sobre feedback ou quando nós damos feedback, né, nós muitas vezes queremos orientar outras pessoas, incentivar ou reforçar um bom desempenho. Às vezes buscamos, né, desenvolvimento profissional, procuramos uma mudança de comportamento que talvez não seja adequada, que precisa ser ajustado. A a Maria, né, a Maria Lapa, ela falou semana passada sobre a dificuldade aí, né, da adaptação ao novo normal, as aulas que voltam, né, permanecer com a máscara, permanecer na distância, e quando ela se comunica a essas pessoas que não estão cumprindo com aquilo que foi orientado, ela procura mudar um comportamento que é inadequado, certo? Falando no processo de comunicação, a minha comunicação pode ser verbal e oral. Quando eu estou falando de verbal e oral, estou falando da fala. Então, eu preciso selecionar muito bem as palavras quando eu transmito as informações para que eles estejam utilizados em meu favor. Então, aqui tem uma tabela sobre algumas palavras que podem favorecer a mensagem que nós transmitimos e outras que é melhor nós evitamos, né, no nosso uso diário, no nosso uso dentro de uma comunicação empresarial. Quando nós falamos ainda, nós damos possibilidade que algo vai ainda acontecer, que nós estamos procurando possibilidades, oportunidades para conseguir, né, cumprir com algo. Da mesma forma, tentar e experimentar. Eu vou tentar fazer algo, vou experimentar, implementar aquilo que você sugeriu. Também é considerado bom usar mais às vezes para limitar, para indicar dificuldades dentro de uma implementação, e nós, para falar de acolhimento, falar de unidade. O que nós devemos evitar, né, no nosso uso de fala? É difícil. Porque, é difícil, embora que seja difícil, ela é uma expressão bem negativa, né? Nós podemos pensar, por exemplo, em comunicação mais positiva, né? Mas expressando a mesma coisa da dificuldade. Veja bem, professora, eu não entendi bem aquela parte do trabalho X. Poderia explicar de novo? Eu estou expressando a minha dificuldade, porém eu não estou colocando uma barreira na comunicação utilizando o difícil. Gostaria ou queria? Eu gostaria. Eu queria, né? Mas então você não quer mais? Melhor você falar, eu gosto de fazer isso, mas tem algo que está me limitando. Nunca, jamais e sempre são expressões muito fortes, muito extremos, então é melhor não usar. Você nunca faz aquilo, você não está dando oportunidade àquela outra pessoa de fazer. Não. Também é uma palavra que é melhor nós evitamos de usar. Não faça isso. Melhor, eu gostaria que você fizesse, né, de tal forma ou de tal forma. Ou você poderia, né? A palavra né? Na verdade, não é uma palavra. A gente fala assim, né? Se entendeu, né? Então, essa, né, ele às vezes ele expressa incerteza, e às vezes a gente precisa, dentro de uma comunicação que nós fazemos dentro de uma organização, precisa expressar certeza, clareza na nossa comunicação, e esse né, ele atrapalha essa clareza.
Mesma coisa com acho e penso, eles expressam incerteza. Então, melhor nós evitamos usar, né? Nem sempre vamos conseguir, mas é bom evitar. Além da comunicação verbal oral, nós temos a comunicação verbal escrita. E ela é muito valorizada e essencial no processo administrativo de uma organização. Eu vou trazer aqui para vocês vários peças, né, de comunicação verbal escrita. Na aula que vem, semana que vem, nós vamos entrar em alguns com mais detalhe e nós vamos praticar fazer essa produção escrita. Hoje é só para termos um primeiro contato com esses documentos de comunicação verbal escrita dentro da organização. Então, o relatório. O relatório, às vezes, vocês também têm que fazer como um trabalho de uma disciplina. Dentro de uma organização, é um documento em que nós registramos observações, pesquisas, investigações, fatos. E para elaborar, né, nós deveríamos ter em mente um roteiro, um sumário. O que nós vamos abordar, que partes, né, nós vamos abordar. Nós vamos estruturar por 3 partes. A apresentação, em que nós levantamos o tema que nós vamos abordar. O desenvolvimento, em que nós colocamos os fatos, as ocorrências, as pesquisas, as investigações que fizemos. E no final concluímos. O que nós, ao final das contas, concluímos a partir das pesquisas, das observações que fizemos? Por exemplo, um processo seletivo. A respeito do processo seletivo da vaga tal, né? E aí vem o que nós relatamos sobre os candidatos, sobre a avaliação deles e concluindo quem deveria ser, né, ou a pessoa que vai assumir a vaga. Para isso é importante utilizar uma linguagem adequada para quem nós vamos direcionar esse relatório, clara, objetiva. Nós devemos numerar as páginas, o relatório deve ter uma capa e ele deve também ter referências, né, para dar credibilidade ao nosso trabalho. Uma segunda peça, né, de documento escrito é a ata. Né? Aqui eu coloquei, sim, só de brincadeira, a turma da Mônica, né? É um documento em que nós vamos registrar em detalhes as discussões e decisões de uma reunião. E tem 2 tipos, aqueles que devem ser lavrados, que são mais usados no âmbito jurídico, e os usuais. Eles têm o título, o tema da reunião, a data, ou a hora, o local da reunião, os nomes das pessoas que estiveram presentes, a convocação da reunião, o nome do presidente e do secretário que vão representar e conduzir aquela reunião, o que vai ser a pauta, a ordem do dia, os assuntos que vão ser tratados, o que foi decidido, né, as deliberações, e o fecho que sempre vai ter esse texto aqui, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e após lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada. Certo? Um terceiro formato de comunicação escrito é o e-mail, que cada vez mais vai se tornar comum, especialmente no trabalho remoto. Nós devemos iniciar com uma saudação, bom dia, prezada, né? Utilizar frases curtas e objetivos, evitar abreviações e informalidades, né? Nada de utilizar TBM para também ou não com NAUM, né? Confirmar o recebimento quando recebemos o e-mail e conhecer também aí as regras de elaboração de e-mail da empresa. Por exemplo, aquela assinatura que aparece no final, né, de um e-mail. Nós temos também o ofício, que é um instrumento de comunicação escrita que é mais do serviço público. Ele precisa de um papel timbrado. Dei aqui o exemplo do COFEN, né? O Conselho Federal da Enfermagem. A estrutura é local e data da emissão do ofício. Vocês estão vendo aqui, Brasil, abril
12 de maio de 2019, o cargo e o nome do destinário, o assunto que vai ser tratado, o desenvolvimento da solicitação e conclusão, e o fecho, que é a saudação de despedida, atenciosamente, grato, obrigada, assinatura, identificação da pessoa e do cargo. O memorando, ele é uma peça de correspondência interna das empresas, que é utilizado também para trocar informações, repassar comunicados, avisos, apresentar novas regras, e geralmente é feito em papel timbrado e as pessoas podem registrar a resposta no próprio documento, facilitando aí o acompanhamento desse memorando. Hoje, cada vez mais se substitui o memorando também para o e-mail. Pelo e-mail, né? Nós temos os cartões de felicitação, de cumprimento, de dar um obrigado, né? Gratidão, coloquei aqui para vocês, mas aqui também, cada vez mais, são mensagens eletrônicas que tomam o lugar. Nós temos a carta comercial, que são solicitações de pedidos ou a divulgação de informação. Mais uma vez, nós temos aqui o timbre da empresa, a identificação daquele que está escrevendo, o número de controle, o local e data de emissão, a pessoa a qual ela é direcionado, o assunto, a saudação ao destinário, o texto, né, em que nós vamos fazer a solicitação, o fecho, a assinatura e o cargo da pessoa, né, que escreveu essa carta. Nós temos ainda a procuração, que seria um documento que transfere poder a uma outra pessoa, sendo que a pessoa que repassa o poder é o outorgante e aquele que está recebendo o poder é o procurador. Esses documentos são feitos, reconhecidos em cartório e precisamos comprovar a qualificação do procurador. Documento de identidade, moradia, várias questões que eles, estado civil, várias coisas que eles estão pedindo na hora que nós fazemos uma procuração. Ele tem diversos objetivos: representação em juízo, né, quando se trata de alguma questão mais judicial, compra e venda de automóveis, de imóveis, administração de bens, movimentação de contas bancárias, representação de autoridades empresariais e o recebimento representativo da aposentadoria em nome de outra pessoa. Por último, nós temos as comunicações síncronas, que são feitas por meio de recursos da internet, às vezes por Skype, por chamada de voz, o Google Meet, por exemplo, vocês já estão conhecendo, né? E a grande coisa das comunicações síncronas é que eles vão substituir, né, o uso do telefone e eles não vão custar nenhum dinheiro a não ser ainda a conexão da internet. Falamos agora sobre a comunicação verbal oral e a comunicação verbal escrita. Falta nós falamos sobre a comunicação não verbal. Para que ela serve? Olha só, a linguagem corporal ela vai transmitir o significado daquilo que nós dizemos aos outros e ajudar na interpretação daquilo que nós falamos. Olha só, eu falei para vocês, acho que foi semana passada, de que, olha, fica à vontade para me perguntar, viu? A minha expressão facial, ela até estava agora, talvez, com um tom de ironia. Além disso, eu fiz um fecho aqui com meus braços. E isso gera uma interpretação de que, na verdade, qualquer dúvida, não me fala nada, porque eu não quero ouvir, né? Justamente o contrário daquilo que está sendo falado. A linguagem corporal, muitas vezes, expressa sentimentos, porque a gente consegue até esconder, né, na nossa fala os nossos sentimentos, mas muito difícil nós conseguimos
esconder os nossos sentimentos na nossa linguagem corporal, né? Seja na postura que nós temos, seja nas expressões faciais. Vejam só aqui, né, os diferentes significados que poderíamos atribuir, né, a essa pessoa que está aqui, né, na imagem. Na imagem mais à esquerda, podemos falar que, mostra simpática, né? Não, mas nada mais a gente consegue interpretar aí. Já na imagem no meio da esquerda, parece um desespero, né? Na imagem do meio da direita, nós vamos talvez ver surpresa. E aí, na imagem da direita, a gente viria algo como vitória. As nossas expressões faciais também vão transmitir sentimentos, né? Felicidade, raiva, tristeza, dúvida, pensativo, constrangido, né? Nós conseguimos ver essas expressões e nós conseguimos interpretá-los de acordo também com as relações sociais que nós estabelecemos. Uma última coisa sobre comunicação. A comunicação, muitas vezes, a nossa comunicação, ela vai gerar uma interpretação para outras pessoas, uma impressão, na verdade, né? Então, a gente vai criar uma imagem, representar uma imagem de nós mesmos para outras pessoas. E aí é importante que a gente se atenha a algumas questões. Primeiro, o asseio, que é o cuidado que nós temos conosco mesmo, né? A unha cortada, unha limpa, né? Nada de, não necessariamente a unha precisa ser pintada, né? Mas unha limpa, cortada, cabelo, né? De alguma forma arrumado, não aparecendo que a gente acabou de sair da cama, né? As roupas, a adequação de roupas para os lugares que a gente vai, os acessórios que nós utilizemos, a etiqueta, né? O comportamento que é esperado de nós no almoço ou no jantar de negócios, a nossa postura corporal, a linguagem por escrito e a linguagem da fala, a nossa formação acadêmica. Às vezes, os assuntos polêmicos é melhor a gente não entrar, evitar, né, ao depender com quem nós estamos falando. Coerência naquilo que nós fazemos, falamos e fazemos, o comportamento positivo e gentil. E agora, vamos nos divertir? Eu preparei para vocês uma dinâmica e vocês já podem pensar o que vocês vão fazer. Eu vou falar para vocês que hoje vamos nos divertir logo quando eu volto da capacitação. A regra é o seguinte: uma pessoa vai se voluntariar e todos devem estar atentos ao que ela comunica. Primeiro, ela vai, né, podem ser pessoas diferentes, mas cada ponto, né, nós vamos ter essa regra. A pessoa se voluntaria e os outros observem. A pessoa vai, sem falar e sem escrever, apresentar-se para a turma e expressar como ela está se sentindo hoje, ok? Segundo, alguém vai relatar à turma, sem fazer uso de gestos e de mímica, oralmente um evento que foi muito importante, significante para ela nesses últimos dias. E a terceira coisa, vamos fazer um relato escrito da aula de hoje. E aí eu quero saber de vocês, quando a gente fizer essa dinâmica, quais dessas três comunicações vocês acharem mais difícil, tanto na expressão quanto na interpretação e por quê, tá bom? Um beijo para vocês e até daqui a pouco.